Feliz sábado. Feliz sábado. Tudo bem com vocês? Estão animados? Amém. Então se animem. Como diz um antigo professor do Maro, não quero me referir a ninguém. Que Deus abençoe a cada um de vocês, dê a vocês um feliz sábado e que o culto de hoje, o dia de hoje, esse congresso seja um antes e depois da sua vida espiritual. Para quem não me conhece, meu nome é Odair e eu sou membro da Igreja Adventista, sou já de 4ª geração, fui doutrinado e batizado pelo pastor Alcides Campo Longo, quem não conhece ou quem conhece, aquele que fazia fé para hoje, e sou de 4ª geração adventista, meus avós, meus bisavós, meus avós, meus pais e agora a minha família. E o meu filho será a 5ª geração de adventista. E sou membro da Igreja Adventista lá de Hortolândia, do colégio. Já lá nessa igreja já estou há mais de 20 e poucos anos, já nem sei quantos tempos. Só nessa igreja estou há mais de 20 e poucos anos. E continuo como membro dessa igreja. Creio que esta igreja é a igreja de Deus do tempo do fim. Amém. A igreja da profecia. Creio nas nossas 28 doutrinas. Creio que o Espírito de Profecia é um dos sinais que esta igreja tem para ser considerada a igreja do tempo do fim. Creio que Deus tem um ministério por meio de um povo e também por uma liderança organizada que Deus instituiu para conduzir o seu povo no tempo do fim. Creio que o Espírito Santo faz parte da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Creio que os nossos dízimos, as nossas ofertas são para a manutenção e a pregação do Evangelho. Então que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Que nós possamos ter aqui um dia agradável na presença do nosso Deus. Amém. Eu não posso começar sem antes fazer o que eu sempre prometo para o meu filho. Toda vez que eu saio para pregar, ele não chora se eu disser para ele que eu estou indo falar de Jesus. Mas se eu falar para ele, papai vai na cidade, ou vai no mercado, ou vai fazer outra coisa, se ele não for junto, ele chora. E o combinado, eu falei, papai leva e você sempre dá uma mensagem, porque você também vai ser missionário, você também um dia vai estar lá pregando de Jesus. Amém. Então, eu vou deixar... O som tá ligado aqui? Tá desligado? Ah, então tá bom, não tem problema. Então eu vou tentar, alguns vão ouvir, alguns não vão conseguir ouvir, os da frente vão ouvir. O Pedrinho mandou uma mensagem para vocês, tá bom? Aliás, ele mandou várias, eu vou só mostrar 2, tá bom? Ele e a minha esposa lá no nosso sítio onde nós moramos. E aqueles que estão aqui na frente vão poder ouvir, mas os lá de trás vão poder só ver um pedacinho. Então tá bom aqui? Deixa eu colocar aqui bem alto. Feliz sábado, irmãos de Nilópolis do Congresso, tudo bem? Nós queremos desejar a vocês, o Pedrinho, o Daniel que está aqui na barriguinha da mamãe e eu, um feliz sábado na companhia de Jesus. Fala, feliz sábado! Feliz sábado! Um beijo! Um beijo! E agora o sermão dele, tá? Ele mandou vários sermãozinhos dele, porque os sermãozinhos dele são curtinhos, né? Mas eu vou mostrar um só, depois na hora do almoço eu posso mostrar o restante para vocês, tá bom? Estão conseguindo ver aí? Está escrito no só de pão, o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Acabou de falar assim, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém. Amém? Então que Deus abençoe vocês nesse espírito de união. Vamos todos, aqueles que puderem, vamos ajoelhar e vamos orar. Santo, santo, santo Deus. Amém. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Neste momento, Senhor, nós queremos convidar os Seus anjos magníficos, os nossos anjos da guarda, que estão aqui presentes. Amém. Que eles expulsem daqui todos os anjos maus que aqui se fizeram presentes. Que eles levem, Senhor, esses anjos para longe desse local. Que este quarteirão seja rodeado por um cinturão de anjos celestes, anjos grandiosos,
que vão nos proteger e nos dar o alento. Ó Senhor, agora que os seus santos anjos expulsaram daqui os anjos maus, nós queremos pedir, Senhor, que o teu Santo Espírito esteja entre nós. Amém. E agora que o teu Santo Espírito está trabalhando na nossa mente, no nosso coração, Senhor, que ele unja os umbrais das portas deste templo, deste local onde estamos reunidos, e do templo do Espírito Santo, que é a nossa mente e o nosso coração. Amém. E agora que o teu Santo Espírito está conosco, queremos, por meio de Jesus Cristo, nos achegar até o teu trono de graça e receber luz que vem do céu. Amém. Que nós possamos estar aqui em espírito de oração, de reverência e adoração. Esse é o momento que todos nós podemos participar, adorando o Criador dos céus e da terra, com a nossa reverência, com o nosso silêncio, adorando ao Criador que fez os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. Amém. Ó Senhor, quanto a mim, me entrego em tuas mãos, para que o Senhor fale por meio do teu Santo Espírito e me use a minha mente, use o meu corpo, use também, Senhor, a minha língua, a minha boca, para que fale inspirado por Ti. Amém. E que não saia de mim nada que não tenha vindo do Teu trono. Amém. Pedimos isso para todos nós, Senhor, que a nossa mente agora se conecte com o Deus eterno e que nada tire a nossa atenção, nem celular, nem sons, nem barulho, nada tire a nossa atenção do Deus eterno. Amém. Te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Em busca da verdade presente. Esse é um título bem sugestivo. Hoje nós vamos ver que esta verdade presente sempre existiu, desde o Éden até o fim. E nós vamos ver como ela se manifestou em cada momento da história do povo de Deus. Eu quero nesta manhã apresentar a vocês então, isso aqui é só para quem quiser o nosso contato, tá bom? Quer assistir a essa palestra, ela é um pouco maior, tem no YouTube, você pode entrar lá e achar essa palestra completa, tem lá o meu nome, tem o meu celular, se você quiser contato, lá no sítio só pega vivo, quer dizer, só pega WhatsApp, não pega telefone, tá bom? Então só por WhatsApp, quando eu estou fora ele funciona, quando eu estou no sítio, só por WhatsApp. E não há sempre que também tem, às vezes a conexão cai, então não funciona. E quem tiver me entrar em contato por e-mail, está aqui, fique à vontade. Se você gostar da palestra, você pode levar para a sua igreja e a gente vai estar lá com toda alegria também transmitindo essa mensagem. Já estive aqui no Rio de Janeiro em vários lugares e tem alguns amigos aqui nos visitando que nos assistiu nesses locais. Então, quem quiser pode ficar à vontade. Posso tirar? Pode pôr, não tem problema. Trouxeram o lençol. Não é o de Paulo da semana, tá bom? É só um lençol. Esse não faz cura. Eu vou precisar que alguém pule aqui para ajudar. Então vamos lá. Vamos ver se melhora. Alguém pega ali, por favor? Pode ali, por favor. Já melhorou? Ó, trouxeram até um lençol de cetim brilhante. Vai ser funcional. Vamos lá? Isso. Olha que legal, trouxeram o prendedor, já vamos ensinar as mulheres, os homens como é que lava roupa e prende roupa. Tudo vai ser ensinado hoje. Isso, pronto. Onde é que eu pus isso aqui? Melhorou bem, hein? Puxa vida, muito bom. Todo mundo já anotou? Pronto? Posso seguir? Então vamos lá. Enquanto eles prendem ali, vocês prestem atenção no que eu vou falar. Irmãos, imagine um prédio que tem 28 andares. Estão imaginando esse prédio? Esse prédio tem 28 andares e ele é sustentado por 2 colunas. Se você quisesse derrubar esse prédio, por onde você começaria? Por onde? Quantas colunas tem? 2 colunas. Se você quer derrubar os 28 andares, você começa pelas colunas e tudo cai. Eu vou fazer um negócio para você. Nós temos esse prédio de 28 andares na nossa igreja? Temos? Como que se chama? As nossas 28
crenças e as nossas doutrinas. Então, se o inimigo, nós temos um inimigo ou não? Temos. Esse inimigo saiu de onde? De onde ele veio? Do céu. Então ele conhece bem isso ou não? Conhece. Se ele conhece bem, e ele tem o objetivo de construir esse templo ou de destruir? E se nós temos um inimigo, nós temos um prédio com 28 andares, e eles são sustentados por 2 colunas, por onde vocês acham que o inimigo ia começar a trabalhar? Hã? Pelas colunas. Porque se ele derrubar as colunas, ele faz com que todo o prédio desmorone. Então, se tem um prédio de 28 andares, são 28 doutrinas, qual seria as 2 bases que mantêm em pé esse prédio? Hã? Um é o santuário. Ok. Eu pergunto, hoje você estuda sobre o santuário? Hoje você, eu vi um sim aqui, mas hoje a maioria do nosso povo estuda sobre o santuário? Você gosta de estudar sobre o santuário? É porque assim, eu nunca gostei. Eu aprendi a gostar, eu não gostava. Eu falei assim, o pastor chegava para mim, eu tinha um pastor muito amigo, e ele disse assim, o santuário é a coluna dorsal do adventismo. E eu falei, mas por quê? Eu não entendo por que ele é a coluna dorsal. Mas, porque se você não sabia, existem igrejas evangélicas que guardam o sábado. O que nos difere não é o sábado. Existem igrejas que guardam o sábado. Existem igrejas que têm reforma de saúde. Sabia que tem igreja que prega reforma de saúde? Tem igreja que crê que Jesus vai voltar. Tem igreja que crê no milênio. Mas a única igreja que tem como doutrina o santuário é a igreja adventista. Então, esse é um dos ataques de Satanás para derrubar as nossas crenças. Qual a segunda coluna? Não. Hã? O espírito de profecia. Esse não é um sinal de que essa igreja é a igreja verdadeira? Um dos sinais que está em Apocalipse, essa igreja precisa ter o dom profético e guardar o quê? Os mandamentos de Deus. Então, Satanás, se ele quer derrubar essa estrutura, ele vai atacar duas frentes. O santuário e o espírito de profecia. Vocês conhecem, dentro da igreja adventista, alguém que não crê no espírito de profecia? Não precisa falar o nome. Existe ou não existe? Essa pessoa não pode dizer que é adventista, porque para ser adventista, isso faz parte de um dos sinais. É um dos emblemas que mostra que você está na igreja verdadeira. Se você não crê nisso, não tem como você fazer parte desse movimento. Exatamente. Então, olha só. Satanás quer derrubar essas 2 colunas. Como é que Deus venceu os filisteus com Sansão? Quais são as colunas que eles derrubaram? Essas 2 colunas foram derrubadas. E quais seriam as 2 colunas que o inimigo levantaria para derrubar essas 2 outras colunas? Agora é para pensar. Ele usaria alguns meios para derrubar essa coluna. Teria gente tentando manter isso em pé? Quem que está tentando manter isso em pé? Os remanescentes do tempo do fim, a igreja adventista do tempo do fim. Mas Satanás quer que isso caia. Então, um dos meios que ele faz corroir, tentar derrubar as colunas é a maledicência. Isso acontece hoje ou não? Isso, a maledicência acontece hoje. E o mundanismo. Olha só que coisa. Para derrubar esta estrutura. Que no passado Deus também derrubou as estruturas de Satanás. A maldade e a maledicência. Então vamos lá. No livro de Daniel, nós temos um conjunto profético. E esse conjunto profético faz parte de verdades presentes que foram para o tempo de Daniel, posterior a Daniel e depois chegou ao nosso tempo. O que é uma verdade presente? Alguém sabe definir o que é verdade presente? Verdade para hoje, ok. Os próximos dias, verdade atual. Alguém mais? Verdade presente. Ok. As mensagens angélicas também faz parte.
verdade presente são verdades que já existiam, que foram esquecidas, ou verdades que não existiam e que vieram a existir no tempo presente. Que Deus deu ao povo no tempo presente. Nós vamos ver que Daniel é cheio de verdades presentes para vários tempos. Por exemplo, nós temos uma profecia em Daniel, que é a maior profecia de tempo da Bíblia. Ali já está a dica. Qual é essa profecia? Das 2.300 tardes e manhãs. E esta profecia é dividida em quantas partes? 3 partes. Ok? A primeira parte foi para que povo? Que povo foi a primeira parte? Para os judeus. Não foi para os judeus? E quanto tempo durou? 490 anos. E esta parte que durou para os judeus, ela foi dividida em quantas partes? 3 partes. Olha que coisa interessante. E a parte final dela, que foi no fim da semana, a semana foi dividida em quantas partes? 2 partes. Então nós vemos que existia uma parte dessa profecia que pertencia ao povo judeu, ou seja, existia uma verdade presente para este povo, mas junto com ela tinha verdades do futuro. Mas no tempo deles, eles acharam que aquela que era para o futuro era para eles? Sim. Pode acontecer no futuro de ter verdades que é para nós e não é mais para os judeus, passado? E pode acontecer de a gente querer juntar tudo e achar que é a mesma coisa? Pode. Assim como eles quiseram achar que isso aqui fazia parte deles, fazia parte da profecia deles, porque era uma profecia completa, e eles tinham só uma parte aqui, eles achavam que isso aqui tudo era para eles. Assim também, essa parte que nos pertence, e aqui já não nos pertence como verdade presente, não estou dizendo que não tem o seu valor, não é isso. Que é para a gente esquecer, não é isso. Ela não é mais a verdade presente para o nosso tempo. A nossa verdade presente está aqui. Aí olha só. Então as 2.300 tardes e manhãs, a parte dos judeus, foi dividida também em 3 partes. E na metade da semana, no começo da semana, o que aconteceu? Cristo foi o quê? Batizado. Aí depois, no meio da semana, o que aconteceu? Cristo foi o quê? Crucificado. E no fim da semana? O que aconteceu no fim da semana? Não, no fim da semana, Estevão foi morto e encerrou o tempo dos judeus. E agora começa uma nova verdade sendo pregada para o tempo presente, naquele tempo. A nossa mensagem no tempo do fim é dividida em quantas partes? 3 partes. Em quantas partes eram os judeus? 3 partes. Em quantas partes é dividido o santuário? 3 partes. E agora nós temos também 3 mensagens angélicas a ser anunciada. Então esta cadeia profética, que é a maior cadeia profética da Bíblia, dos 2.300 anos, ela foi dividida 490 anos com os judeus. E um dia Pedro chegou para Jesus achando que era o espertão e falou assim: Senhor, o Talmud diz que eu devo perdoar o meu inimigo 3 vezes. Mas como eu sou melhor e sou mais capacitado, eu não só vou perdoar 3 vezes, como eu vou perdoar 6 e vou acrescentar mais uma. 7 vezes. Olha que coisa linda. Eu sou muito bom. Eu sou um perfeito discípulo. E aí Jesus respondeu o que para Pedro? 7 não, mas 70 vezes 7. O que Jesus estava fazendo ali? Ele não estava dizendo que você precisa... Eu pergunto, você já perdoou alguém uma vez? E 2? E 3? E 70 vezes? O mesmo problema, não estou falando outros pecados, o mesmo pecado. Você já perdoou alguém 490 vezes? Só que Jesus não estava falando em relação a perdão. O que Jesus estava dizendo era anunciando para os judeus que estavam ali ouvindo Pedro falar, de que o tempo profético dos judeus estava se encerrando. E Deus vinha trabalhando com os judeus por 490 anos e não vezes. Perdoando os seus pecados, anunciando o reino, e eles não estavam se arrependendo. Eu pergunto, quanto tempo você tem perdoado uma pessoa? Deus não está falando de quantidade, Deus está falando de tempo. Quanto tempo você tem perdoado as pessoas que te ferem?
Quantas vezes ela precisa pedir perdão que você, chega, agora daqui não vai mais. Sabe o que normalmente acontece? Na maioria das vezes, são 3 vezes que a gente perdoa. Assim como os judeus faziam. Bom, eu te perdoo uma vez, a segunda vez tudo bem. Você fica, mas 3 vezes? Por favor, né? A gente aplica a mesma regra que os judeus aplicavam. Na terceira vez você pode tratar a pessoa como um animal, como um cachorro. E é assim que nós fazemos hoje. E Deus está falando de ter paciência, ter amor, misericórdia para com a pessoa. Deus está falando, eu estou trabalhando com esse povo há 490 anos. E está prestes a encerrar o período deles. E se eles não se arrependerem, vai encerrar para eles também. Aí, depois dos 490 anos, Deus agora encerrou o tempo dos judeus e começou um tempo para quem agora? Quem que Deus chamou agora? Os gentios. Não é na lição que nós estamos vendo? Paulo pregando a mensagem, a verdade presente para o tempo deles e anunciando o evangelho? Então agora Deus vai trabalhar com os gentios. E quanto tempo Deus vai trabalhar com os gentios? 1260 anos. E agora, no final deste período, os gentios cumpriram a sua missão? Sim ou não? Não. Os judeus cumpriram a missão? Também não. Quem que Deus vai levantar no final desse período agora? No final dos 2.300 anos, quem Deus vai levantar? O remanescente. Repete comigo. Eu sou um deles. Amém? Você tem que entender que você faz parte deste último grupo aqui. E este grupo tem um quarto grupo? Não. Então, este grupo vai encerrar a história. Acabou. Deus está chamando você, filho, eu quero encerrar essa história, quero buscar vocês. Me ajudem. Deus está contando comigo e com você para a gente encerrar o que eles não conseguiram, e agora o remanescente, o pior dos piores, num pior tempo, na maior fraqueza, é quem Deus vai usar. Glória a Deus. Porque nós não somos melhores do que eles, nós somos piores. Mas Deus vai usar você nesse tempo do fim. E agora, o que acontece? Olha, no período dos 490 anos, o povo de Deus aqui, os judeus, o que eles fizeram com o santuário? Eles exaltaram o santuário, não foi? Sim. Quando Jesus falou assim, olha, em 3 dias esse santuário será derrubado e em 3 dias eu reconstruirei. É claro que Jesus estava falando sobre ele e não sobre o templo. Mas eles jogaram isso por cima do templo. A senhora disse que eles entenderam, mas quiseram usar de má fé com as palavras de Jesus. E eles disseram assim, 46 anos temos trabalhado e você vai querer que vai destruir e vai construir em 3 dias? Eu pergunto para você, esses homens aqui, os judeus, perseguiram os profetas? Sim. Mataram? Sim. Aprisionaram? Sim. Fizeram maledicência com eles? Sim. Eu pergunto, eles, quando Jesus veio nesse período aqui, eles o perseguiram? O mataram? E o que fizeram com o santuário? Eles exaltaram o santuário. Ou seja, quando o santuário foi rasgado, o véu foi rasgado no dia da morte de Cristo, o que eles fizeram com a cortina? Restauraram e continuaram fazendo o quê? Sacrifícios. Mas já não tinha acabado. Então eles não entenderam a verdade presente para aquele momento e continuaram fazendo coisas que já tinham o quê? Não tem mais que fazer isso. Se eles tivessem entendido, Paulo não teria tido tanto problema como ele teve em relação à circuncisão e a coisas que aconteciam no templo. Agora, então, como eles não entenderam a verdade presente, eles então perseguiram a Cristo e exaltaram o santuário. Eu pergunto, nos 1260 anos, os gentios perseguiram os profetas? Mataram? Aprisionaram? E o que eles fizeram com o santuário? Eles exaltaram o santuário? Olha o que aconteceu nesse período. Aqui eles exaltaram o santuário. Olha o que aconteceu nesse período, 1260 anos. Está lá em Daniel 8, 10 a 13. O que eles iam fazer com o santuário? E o lugar do seu santuário ia ser o quê? Lançado o quê? Por terra. E olha só o que mais esse período ia fazer. Para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem o quê? Então agora, os judeus, eles mataram os profetas, perseguiram a Cristo, mas exaltaram o santuário. Neste momento agora, os gentios, além de perseguir os profetas que os judeus fizeram, eles agora vão rebaixar o santuário, vão pisar o santuário.
E então, nesse período, eles lançaram o santuário por terra. Como? A pergunta é, como eles fizeram isso? De 538 a 1798, na Idade Média, o sacrifício de Cristo, como que eles lançaram o santuário? Sabe que eles quebraram todo o santuário? Como é que então os gentios, neste período, os gentios e os cristãos, entre aspas, constantinianos, fizeram com o santuário? Vamos ver como é que eles lançaram o santuário por terra. Então, eles trocaram o sacrifício de Cristo, a cruz de Cristo, pelo quê? Por penitências. E onde está representado no santuário o sacrifício de Cristo? Qual móvel? O altar de sacrifício. Então, eles lançaram o altar de sacrifício quando eles substituíram a morte de Cristo sacrificial e colocando penitências para você ser salvo. Quando você ser salvo é pelo poder de Deus e pelo seu sacrifício. E agora, então, eles lançam esse móvel por terra. Qual o segundo móvel que eles vão lançar por terra? O batismo. Eles tiram o batismo, onde nós fazemos a nossa confissão e o nosso arrependimento público a Deus. Então nos batizamos, e eles substituem isso por o quê? Aspersão. Eles tiram e mexem no móvel que é a pia. Então eles lançam a pia, os dois móveis que ficam do lado de fora do santuário é lançado por terra quando é substituído por essas duas coisas. Aí, eles vão agora mexer na palavra de Deus. Mexeram na palavra de Deus? Mexeram. Acrescentaram livros? Aí eles mexem na palavra de Deus, acrescentaram livros e outra, ela foi tirada de quem? Do povo. O povo não tinha acesso à palavra de Deus. Eles esconderam isso, ficava só para os reis e para o clero. Eles não tinham acesso, então eles tiraram a mesa dos pães. É ela que representa a palavra de Deus. Aí, eles agora mexem também na oração. E onde está a oração no santuário? A oração, eles dizem que é só por... Nós somos tão indignos que nós não podemos orar diretamente a Deus. Nós temos que orar a um santo, e este santo vai interceder por nós no céu. Quando eles tiraram isso, que móvel do santuário eles mexeram? O altar de incenso. E agora, eles vão mexer no testemunho. O nosso testemunho é a nossa luz que brilha no mundo. E esta luz, então, como é conhecida essa idade, esse período? Idade das trevas. Porque alguém podia dar testemunho de que cria na palavra de Deus nesse tempo? Como é que eles eram chamados? Eles eram difamados, maledicentes, e eram dito sobre eles que eles eram hereges. Mas o que era heresia? Não era só isso, irmãos. Ninguém foi condenado por crer em coisas da Bíblia. Sabe como é que era feita a condenação? Ah, você é um herege, mas eu não posso te dizer que você é herege porque você vai usar a palavra de Deus. Então eu vou dizer que você é um pedófilo. Pedofilia era pago com morte. Sabe outra coisa que era naquele tempo? Era pedofilia. E outra coisa, feitiçaria. São feiticeiros, mexem com espíritos. Esses homens devem ser condenados por causa disso. Eram bruxos. E o povo então se juntava, e essa era a condenação que eles matavam. Não era porque eles criam na palavra de Deus. E isso no tempo do fim vai acontecer de novo, viu, irmãos? Então eles mexem no candelabro, e eles apagam o testemunho, e lançam o candelabro por terra. Não é permitido ninguém dar testemunho da sua fé naquele tempo. E agora, eles vão mexer na lei de Deus. Eles modificaram a lei de Deus? E agora eles vão mexer no último móvel que está a Arca da Aliança. E eles lançam então a Arca da Aliança por terra quando eles mexem e alteram a lei de Deus. Vocês perceberam que nos 1260 anos, eles além de perseguir o povo, eles foram lançando peça por terra? Perceberam isso? Então eles foram lançando essas peças por terra. E Deus tinha uma mensagem para aquele tempo também. Quando você vai para a sua Bíblia, abra lá a sua Bíblia em Daniel 8,14, deixa ela aí aberta, que nós vamos usar bastante isso aqui. O texto de Daniel 8,14 diz assim: E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será o quê? Purificado. Olha só. Imagine a seguinte coisa.
Meio-dia, vou dizer uma frase e eu quero que vocês, depois de eu falar essa frase, eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá bom? Então fica atento, vou perguntar para um de vocês. Eu vou dizer a frase primeiro. Até meio-dia, o almoço será servido. Ponto. Agora eu vou fazer a pergunta. Até meio-dia o almoço será servido. Significa que, opção A, meio-dia nós faremos o almoço. Meio-dia o almoço estará pronto, então ele vai ser feito antes e meio-dia vai ser servido? Qual a opção? A ou B? O almoço será servido ao meio-dia. Eu pergunto, eu digo assim, até meio-dia o almoço será servido. E aí eu digo, o almoço vai ser feito meio-dia ou ele vai ser feito antes e servido meio-dia? E qual palavra eu usei que dá isso a entender? A palavra é? Até. Exatamente, meu irmão. A palavra é até. Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será o quê? Purificado. Só que tem muita gente que acha que isso aconteceu no dia 22 de outubro de 1844. Que o santuário foi todo restaurado neste dia. É no dia 22, concordam? Isso, é no dia 22. Mas foi no dia 22 que Deus fez tudo? Não. Quando ele disse até, ele está estabelecendo um momento em que vai estar o quê? Cumprido. Pronto e cumprido. Ele não está dizendo que naquele dia ele vai fazer isso. E a palavra até está dizendo que naquele dia, então, estaria tudo pronto o que fez. Então Deus começou uma obra antes do dia ou durante? Antes. Ele então começou a preparar este povo para a restauração do santuário, para essa verdade que seria revelada em que dia? Que dia que eles entenderiam perfeitamente esse verso? No dia 22 de outubro de 1854, após ele passar no dia seguinte. É que eles foram entender isso aqui. Porque para eles tudo ia acontecer em que dia? No dia 22 ia encerrar o quê? Tudo. Então eles não entenderam. Agora, depois que passou isso, eles entenderam que Deus vinha fazendo isso antes. E vamos ver o que aconteceu quando a verdade presente foi anunciada para o povo em cada época. Vocês vão ver qual é a posição e o que acontece quando a verdade presente vem. Então vamos ver. Então acontece a restauração do santuário. E aí como é que então Deus, se Deus no dia 22 de outubro encerrou, entre aspas, a restauração, ele tem que ter feito isso antes, não é? Então como é que foi lançado por terra? Não foi item por item que os gentios foram lançando, a igreja romana foi lançando o santuário por terra? Não foi item por item? Deus vai fazer a reconstrução item por item. Olha só como que Deus começa. No século XIV, está dentro dos 1260? Tá. E aí no século XIV Deus chama um homem chamado John Wycliffe. E John Wycliffe vai traduzir o quê? A Bíblia. Qual é o móvel que representa a Bíblia? Hã? A mesa dos pães. Eu pergunto, por que Deus não começou pelo altar de sacrifício? Por que não começou pelo candelabro? Por que ele não começou por outro móvel? Por que foi por este? Deus não é ilógico e também não é louco. Olha só. O que Deus fez foi dar a plataforma de onde tudo viria a ser colocado. Por exemplo, ele deu o que? A Bíblia. Não é a Bíblia? A mesa dos pães. Por quê? Porque se ele não me desse isso, a minha base de reconstrução seria qual? Ah, eu acho que é assim. Ah, eu ouvi dizer que é assim. A base é um assim diz o Senhor. Então ele traz a Bíblia e coloca ela à disposição para o povo, para que o povo possa ir à Bíblia e agora reconstruir a verdade. Não baseado no que eu penso, não baseado no que o outro pensa, mas num assim diz o Senhor. Ok? Então o primeiro móvel que ele restaura é a palavra de Deus. Eu pergunto, esse homem aqui pregou isso aqui, ele foi bem-vindo? Foi bem visto? Foi caluniado? Foi perseguido? Foi. E quem perseguiu ele?
A igreja. E ele estava anunciando a verdade presente para aquele tempo ou não? Estava. Então ele estava anunciando a verdade presente e muitos não entenderam. E agora o persegue. Agora, no século 15 e 16, Deus chama um outro homem para pregar uma verdade presente. Agora, além da palavra de Deus, Deus vai chamar um homem. Qual é o próximo móvel que Deus precisa restaurar no santuário? É uma sequência lógica. A primeira Deus usou o quê? A sua palavra, para ter como base. Qual é o próximo móvel? Não. Não. Hã? Não. O altar de sacrifício. Quem que ele vai chamar? Martinho Lutero. Ele vai dizer que a salvação não é por obras, não é por indulgências, não é comprando. A salvação é por meio de Cristo. Ou seja, agora ele vai restaurar o altar de sacrifício. Por quê? Primeiro Deus dá a sua palavra, e quando o homem vai na palavra de Deus, o que Deus quer que o homem encontre na palavra dele? A Cristo e o seu sacrifício. E o homem então entregue a sua vida a Deus. Olha que coisa linda. Então Deus chama Martinho Lutero para pregar o sacrifício de Cristo, e ele restaura o altar de sacrifício. Primeiro Deus dá a palavra de Deus, onde o homem vai ter a base da sua fé, e agora Deus dá o seu sacrifício, a morte de Cristo expiatória, para que o homem aceite a Deus por amor e não por temor, não por medo. Eu pergunto, você tem medo? A Bíblia diz que o amor lança fora o quê? O medo. Você não teme e quando digo temer, não é de desrespeitar, é de amar. E por amor você faz aquilo. Então, agora o altar de sacrifício é restaurado. Agora eu pergunto para vocês, esse homem que pregou essa verdade presente, foi bem visto? Não. Foi caluniado? Sim. Foi perseguido? Sim. Foi morto? Agora olha só, quem se tornou inimigo desse povo? De Martinho Lutero? Quem começou a dizer que ele estava pregando heresia? Os seguidores de John Wycliffe, que pregaram a verdade presente anterior a ele, não foi? E qual foi a verdade presente que ele pregou? Palavra de Deus. E agora eles começam a dizer que Martinho Lutero é louco. E ele arruma amigos e inimigos que o perseguem. Vamos para o próximo. Agora, no século XVI, Deus chama um outro homem chamado João Calvino, do movimento presbiteriano, e ele vai restaurar a oração, vai dizer que não é para orarmos para santos, nós temos que orar diretamente a Deus. E ele então restaura o altar de incenso. Olha como Deus vai restaurando. O inimigo foi colocando peça por peça, Deus agora vai restaurando peça por peça. E ele vai usando homens para restaurar o santuário. E agora, aqui, quem começa a dizer que esse homem começa a pregar essa verdade presente? Que nós devemos orar a Deus e não a homens e nem a santos. Quem começa a atacar ele? Os seguidores luteranos e de John Wycliffe se unem para dizer que ele está pregando uma heresia. Esta era a verdade presente para o tempo dele? Era. E muitos aqui rejeitaram e muitos aceitaram também. Mas rejeitaram a verdade presente para esse tempo. Aí, agora no século XVII, Deus chama John Smith, o fundador da Igreja Batista, e ele restaura o batismo. E então ele restaura a pia. E agora ele diz que o batismo é por imersão e não por aspersão. E quando ele prega isso, aqueles que acreditam nessa mensagem, que é a verdade presente para aquele tempo, como eles são considerados? Hereges, loucos. E como é que eles eram mortos? Afogamento. Hoje ter um tanque batismal na frente da igreja é algo normal ou não é? É normal, não é? Mas muita gente morreu para que aquilo hoje estivesse à nossa disposição. Porque eles pregaram essa verdade e ela não foi aceita naquele tempo. Ela foi perseguida e muitos foram mortos por afogamento. Famílias inteiras eram afogadas nos rios por acreditar que o batismo era por imersão. Aí, quem começou a perseguir esse povo? Os calvinistas, os luteranos e os seguidores de John Wycliffe. Começa a dizer que eles são hereges e que pregam mensagens de heresia e que deve ser rejeitada pelo povo. Aí, agora, nós temos
no século XVIII, Deus chama John Wesley, um metodista, e ele restaura o testemunho e diz que nossa vida deve estar em comunhão com a palavra de Deus e que devemos viver de acordo com a luz que Deus nos dá em sua palavra e dar um bom testemunho. Ele restaura então o candelabro. E agora os batistas, os calvinistas, luteranos, os seguidores de John Wycliffe se deparam com esta verdade presente e o que aqueles muitos fazem? Os perseguem e os levam à prisão e os acusam. E agora, no século XVIII, qual movimento Deus usaria para restaurar a última peça do santuário? Que movimento Deus levantaria? O movimento adventista. O movimento, quero que você entenda, o movimento adventista não é a igreja adventista. Ok? Estão entendendo? O movimento adventista não é a igreja adventista. Ela vai aparecer depois disso. O movimento adventista eram batistas, presbiterianos e vários outros metodistas que se reuniram para estudar a palavra de Deus, a verdade presente para aquele tempo, e eles entendem que o quê? Que Jesus está às portas. É isso que eles entenderam. E eles então começaram a pregar. E eles restauraram então a Arca da Aliança e o dia do juízo, que é a Arca da Aliança onde acontece o dia do juízo, no lugar santíssimo. E eles restauram a última peça do santuário, que é a Arca da Aliança. Agora eu pergunto para vocês, esse povo aqui arrumou inimigo? Perseguidores? Começaram a dizer que eles pregavam a verdade ou heresia? Começaram a dizer que eles pregavam heresia. A senhora White fazia parte desse movimento ou não? Fazia. E qual igreja ela pertencia? Ela era metodista. E então agora os metodistas, os batistas, os calvinistas, luteranos, o John Wycliffe, muitos deles agora se reúnem e atacam este movimento dizendo que é um movimento o quê? Herege. Mas eles estão pregando a verdade presente para o tempo deles? Então, eles estão pregando. Agora, eu pergunto para vocês. Agora então vai surgir a igreja adventista, depois do dia 22 de outubro, vai surgir a igreja adventista. Até o 22 de outubro, e um pouco mais para frente, eles eram um quê? Um movimento milerita, que se reuniram para pregar a vinda de Cristo. Quando eles entenderam o santuário, eles pregaram então o dia do juízo. Agora, quantos aqui são adventistas? Levanta a sua mão. Agora nós vamos qualificar o que os adventistas iam restaurar. Agora, eu pergunto, acabou o santuário? Foi restaurado? O que está faltando? Agora, a igreja adventista vai restaurar não a arca, ela vai restaurar o que está dentro da arca. E agora vai surgir então a igreja adventista pregando uma verdade presente para esse tempo. Então o movimento adventista restaura a Arca da Aliança e ele é perseguido, o dia do juízo, e agora a verdade presente para aquele tempo também é nossa. E o que eles restauram? E eles arrumam inimigos. Os metodistas, batistas, luteranos, John Wycliffe, todos atacam esse movimento aqui, dizendo que são hereges. E foram muitos expulsos das suas igrejas. Agora, surge a igreja adventista. E o que tem dentro da arca? O maná. O que mais? A vara de Arão e a lei de Deus. Agora, a igreja adventista, isso aqui tudo já está restaurado. Ela vai restaurar o que está dentro da arca. Se você é adventista, você está trabalhando para restaurar estas três coisas. E agora nós vamos ver isso. Aqui, quem se torna inimigo desse povo não é mais essa igreja. O inimigo do povo agora é o joio. E o joio está onde? Agora complicou o negócio. Porque no passado, ele estava onde? Fora. E eles acusavam aqueles que estavam seguindo aquela verdade daquele tempo presente como sendo hereges. Agora eles não vêm de fora.
Eu pergunto, você está sendo acusado por esse povo aqui hoje? Está sendo perseguido por esse povo? Não. Então, o joio, agora, dentro da igreja, vai atacar as 3 coisas que a igreja estaria responsável para restaurar. O maná, a vara de Arão e a lei. Vamos ver isso. Eu pergunto para você. Dentro da arca tem o maná. E o que representa o maná? Por que Deus colocou maná dentro da arca? Imagine a coisa, é um lugar santo e um lugar santíssimo. Dentro do lugar santíssimo tinha a arca. E Deus se assentava em cima da arca. Deus então colocou alguma coisa e falou assim, ó, esse aqui é onde eu vou me apresentar, esse aqui é o meu trono. E dentro do trono dele ele colocou 3 coisas e se assentou em cima. Ele está dizendo que isso é importante ou não tem que dar importância? Aí Deus coloca 3 coisas dentro da arca. E a primeira delas é o quê? Por que Deus colocou maná lá, irmão? Será que Deus está dizendo, isso aqui não tem importância nenhuma? E o que representa o maná para nós hoje? A reforma de saúde. Eu pergunto, hoje pregar sobre reforma de saúde, você vai ser bem-vindo? As pessoas vão gostar? Mas isso não está dentro da arca? Nós não fazemos parte do movimento que foi chamado para restaurar o que está ali dentro? Agora, o que Deus quer com o maná? Com a reforma de saúde? Deus quer mexer no nosso físico. Aquilo que eu como interfere no que eu penso? Sim. Interfere no meu temperamento? Sim. Interfere na minha saúde? Então, Deus quer nos dar um corpo saudável para ter uma mente saudável, para que Deus possa se manifestar. Tem gente que fala assim, olha, você não vai ser salvo pela reforma de saúde. Nós não estamos pregando aqui a justificação pela soja. Nós estamos pregando que se você não entender corretamente o que está escrito, você pode ser enganado ou não? Sim. Pode tomar uma decisão errada? Sim. Então Deus está falando, filho, eu vou dar instrumentos para que você tenha uma mente mais saudável, mais clara, para que você possa não ser o quê? Enganado. Sim. E eu pergunto, o tipo de engano do tempo do fim é escancarado ou sutil? Sutil. Vai ser muito parecido com o quê? Com a verdade. Então, o que nesse tempo, o que vai exigir no nosso corpo? Uma mente santa. Uma mente santa. A nossa percepção precisa estar clara, porque senão nós vamos ser o quê? Enganados. A vara de Arão. O que representa a vara de Arão que Deus colocou dentro da arca? A vara de Arão lá dentro representa o dom profético, o espírito de profecia. Vocês vão ver como tudo isso vai se encaixar perfeito já na hora que a gente terminar a palestra. Então a vara de Arão representa o dom profético que está dentro da arca. E aí, Deus com isso quer fazer o que em nós? Trabalhar o nosso intelecto. Ok? Então aqui a vara de Arão é o dom profético, é o espírito de profecia. Vocês vão entender já isso aqui. E agora tem mais o que lá dentro? A lei de Deus. E a nossa obediência. Que Deus quer trabalhar agora aqui em nós, o nosso caráter e a nossa atitude ou o nosso comportamento. Olha só como isso se encaixa e Deus é perfeito. Deus quer ter um físico saudável para ter uma mente saudável para poder representar o caráter dele. Amém. Olha, reforma de saúde, dom profético e obediência. Nós vamos ver que isso sempre foi os 3 pontos que Satanás atacou e fez com que alguns caíssem e alguns se perdessem, alguns se salvassem por crer nessas 3 coisas. Vamos ver. Olha só. Eu pergunto para você, quem vocês acham que é essa mulher aí? Como é que você sabe? Quem que vocês acham? Eva. Eu pergunto, lá no Éden, tinha espírito de profecia? Sim ou não? Tinha ou não, gente? Tinha. Quantas páginas tinha o espírito de profecia no tempo de Eva? 2 versículos. Abra sua Bíblia em Gênesis. Vocês vão ver o espírito de profecia no tempo de Eva, lá no Éden, de Adão. Gênesis capítulo 2.
Deixa aberto aí, Gênesis capítulo 2, eu já vou ler com vocês. Eu vou dizer para vocês, quem deu a João o espírito de profecia? Não foi Deus? Não foi Deus? Deus deu ao Filho, que deu ao anjo, que deu a João, que deu a nós. Então foi Deus quem deu, não foi? Quem deu a Ellen White o dom profético? Deus. Quem deu a Elias? Então, o dom profético ou o espírito de profecia vem de onde? De Deus, não é? Olha só, o espírito de profecia para Eva e Adão lá no Éden, ele tinha 2 versículos só. A gente tem mais de 100 mil folhas escritas hoje, não tem? Isso por causa do pecado do homem. Mas no tempo de Adão e Eva, só existia 2 versículos que eram o espírito de profecia da época. E olha o que dizia. Capítulo 2, verso 15. Desculpa, verso 16. Verso 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo... O espírito de profecia não é Deus falando? E Deus fala agora... Toda árvore do jardim comerás o quê? Livremente. Verso 17, agora vem um aviso. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, nela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente o quê? Pronto, acabou o espírito de profecia. Seria fácil, não seria? Esse era o espírito de profecia para Adão e Eva seguirem. Deus falou, olha, existe aqui uma árvore, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não toque, não coma, não vá lá. E ainda avisaram para Eva, ó, não se afaste do seu marido. Deram ainda um conselho para Eva. E eles seguiram isso ou não? Então o que eles rejeitaram primeiro? Vamos seguir já já. Eva, quem que vocês imaginam que é essa figura aqui? Daniel e seus amigos. E essa aqui? Jesus no deserto. Quantas tentações Eva teve? Vamos de trás para frente. Quantas tentações Jesus teve? 3. Quantas tentações os amigos de Daniel tiveram? 3. Quantas tentações Eva teve? 3. Todos eles foram 3. E o povo de Israel também passou pela mesma coisa. E vocês vão ver que nós também vamos passar pela mesma situação. Então, Eva teve 3 tentações. Daniel e seus amigos 3 tentações. Jesus 3 tentações. O povo de Israel 3 tentações. E os judeus também. Olha só. Vamos dar uma olhada nela. Primeira tentação de Eva. A primeira tentação de Eva foi o que, irmãos? Foi o que? O apetite. Ela olhou para a fruta e disse o que? Era boa e agradável aos olhos. Então a primeira tentação dela foi o que? O apetite. A segunda tentação de Eva qual foi? A segunda tentação foi onde o inimigo conseguiu vencer Eva. E como é que ele conseguiu? Dizendo para Eva, Eva, isso não é só agradável. Isso vai fazer você, Eva, ser igual a Deus. Aí Eva falou, opa, esse negócio já é bonito, já é gostoso, caiu no apetite. E agora vai me deixar me tornar maior do que Deus? Ela se tornou o quê? Presunçosa. E ela desejou ser igual a Deus. Quando ela caiu na primeira, caiu na segunda, e por consequência agora quem que ela adorou? Quem que ela adorou? Satanás. Isso não está escrito, não está escrito assim, de forma literal que isso aconteceu. Estou fazendo uma alegoria para você entender. Quando Eva caiu na tentação do apetite, caiu na presunção de querer ser igual a Deus, ela agora pega a fruta da serpente, de Satanás, vai até Adão e diz, Adão, come, é bom. Pega o cetro e entrega para quem? Para quem que ela entregou o cetro? Para Satanás. Eva não fez isso, como se diz, de forma intencional. Ela estava enganada. E agora ela enganou quem? O seu marido. Ela levou o seu marido a cair. E Adão, a senhora diz que ele caiu de forma consciente.
Ele não quis perder Eva, ele caiu de forma consciente. Então agora ela pega o cetro de Adão e entrega para quem? Para Satanás. E quem se torna o príncipe deste mundo? Satanás. E agora ela rejeitou então, pelo apetite, o dom profético, caiu na presunção e cedeu a adoração ao inimigo. Eu pergunto, a Daniel teve a tentação do apetite? Qual foi a primeira tentação de Daniel? Daniel capítulo 1 já começa falando o quê? Daniel não quis se contaminar com as iguarias do rei. E então ele não cedeu à primeira tentação. E a segunda tentação de Daniel foi o quê? Presunção. E aí, como ele não caiu no apetite, o inimigo vem tentá-lo. Daniel, o rei dizendo, você é o cara. Você é o homem que revela sonhos. E aí Daniel faz o quê? Não. Atrai a atenção para ele? Ele fala, eu não, mas há um Deus no céu. E ele não cai na segunda tentação. Como ele não caiu na primeira, teve forças para vencer a segunda. E agora eu pergunto, o que vem em seguida? A adoração. E no dia da adoração eles cederam? Não, não caíram na tentação. Agora olha só, Jesus, a primeira tentação de Jesus foi o quê? Os outros que cederam, todos os outros judeus que cederam na primeira caíram na tentação. Exatamente. Eles cederam aqui no apetite, não cederam? Jesus cedeu? Não. Qual foi a segunda tentação de Jesus? Foi presunção. Não está escrito que se você se lançar daqui, Deus vai enviar seus anjos? Deus falou assim, eu não tentarás, Senhor Deus. Não haja com presunção. Só porque está escrito que vai lá, Deus vai fazer. Ah, Deus falou que vai fazer. Não. Jesus não foi presunçoso. Quando ele não caiu no apetite, não caiu na presunção, Satanás chamou ele para fazer o quê? Se você cair aos meus pés e me adorar, eu vou te dar tudo. Então ele não caiu. Agora eu pergunto para vocês. Dentro da arca, Deus colocou o quê? O maná, que é o quê? Apetite. E aí olha só que coisa interessante. O povo de Israel aceitou o maná? O que eles falaram do maná? Pão vil. Coisa ruim. Tenho nojo disso. Quando eles rejeitaram o maná, eles caíram em qual tentação? Do apetite. Não foi? Caiu na tentação. E quando eles caíram da tentação do apetite, viria uma próxima tentação. Qual que é a próxima tentação? Presunção. E a presunção levou-os a dizer que, olha só, isso está lá ligado diretamente com a vara de Arão. Eles disseram assim, nós não precisamos que Moisés e Arão falem por nós. Nós vamos diretamente falar com Deus. Deus falou, tá bom. Olha que paciência que Deus teve. O povo é santo, todo mundo é santo, não precisa de você. E aí, agora, Deus fala assim, tá bom, fala para eles fazer um jejum, se eles se limparem e virem aqui no pé da montanha, mas ninguém encosta na montanha. Aí, quando eles foram, se reuniram, Deus falou? Falou. Quem ouviu a voz de Deus? Moisés e Josué. E o restante, o que ouviu? Vozes, trovões e relâmpagos. Eles não conseguiram ouvir a voz de Deus. Quando eles caíram na tentação do maná, eles se tornaram o quê? Presunçosos. A gente é santo já. Já somos santos. Não precisamos de ninguém para nos ajudar. Não precisamos de um profeta. Então eles rejeitaram quem? Moisés. Não rejeitaram? Quando Deus assim, Moisés vai reclamar para Deus, Senhor, o povo está me rejeitando. O que Deus fala para ele? Não, Moisés, não estão rejeitando vocês, estão rejeitando a mim. Quando o povo cedeu ao apetite, se tornou presunçoso e caiu na presunção de rejeitar o profeta. Rejeitando a comida, rejeitar o profeta. Agora, qual que é a próxima tentação? A adoração. E o que eles fizeram? Que é a lei de Deus. O que eles fizeram no pé do monte enquanto Moisés estava lá em cima pegando a lei? Construíram um bezerro de ouro e adoraram ídolos. Vocês estão entendendo a sequência? Quando eu rejeito a reforma de saúde, vou me rebelar contra o profeta do momento e vou adorar outro Deus que não é o Deus verdadeiro. Isso é sério ou não é, irmãos? Muito.
Agora, presta atenção numa coisa. Nós, eu e você, quais são as 3 coisas que tem dentro da arca? Maná, a vara de Arão. Ok. A vara de Arão, o maná e a lei. Eu pergunto para você, essas 3 mensagens hoje, nós temos que pregar ou não? Qual é o braço direito da terceira mensagem angélica? A mensagem de saúde. Por que Deus falou assim, ó, esse é o braço direito? É com ela que você vai o quê? Anunciar. Mas eu posso anunciar algo que eu não vivo? Imagina só, eu vou usar você, tá bom, Mauro? Imagina o Mauro vendendo tônico capilar. Você compraria? Fica de pé, Mauro, o pessoal não está entendendo. Pode até anunciar, mas não tem efeito. Eu estou vendendo um produto muito bom, nasce cabelo. É um tônico capilar. E ele é careca. Tem efeito essa mensagem? Por que não tem efeito? Porque não teve efeito nele. Para você pregar essa mensagem, você precisa estar vivendo os efeitos dessa mensagem. Você não pode pregar essa mensagem se você não vive os efeitos dela na sua vida. Não tem como pregar a reforma de saúde se você não está praticando. Se ela é o braço da terceira mensagem. Eu pergunto, tem alguém doente no seu bairro? Você conhece alguém na sua família que está doente? Tem ou não tem? Então se eu batesse palma lá e dissesse assim, tem alguém doente aí? A chance de eu ouvir um não é menor ou maior? É bem menor, porque em todos os lugares tem o quê? Alguém doente. E se você fosse um ministro da saúde de Deus? Porque é isso que nós somos chamados a ser, não é? Ministro de saúde, do reino dos céus. Tem alguém doente aí? Tem. Posso ajudar a curar? Como assim? Eu tenho um Deus no céu que vai ajudar essa pessoa a ser curada. E se essa pessoa, Deus pode curar ou não pode? Deus pode fazer um milagre? Mas Deus também pode falar assim, não, primeiro vai fazer esse tratamento, vai mudar isso, e depois disso vai ser curado. Pode ou não pode? Pode. Essa pessoa que foi curada, como é que a família dela vai ver você? Vai ver você como alguém que importuna batendo no portão, ou como alguém que é bem-vindo porque trouxe saúde para dentro de casa? Bem-vindo. Bem-vindo. Você está entendendo por que a terceira mensagem angélica, o braço é a reforma de saúde? Porque hoje todo mundo está doente. E Deus está chamando você e eu para pregar essa mensagem, viver essa mensagem e levar saúde para o povo. E a senhora diz que onde tem uma ruazinha estreita, vai abrir uma avenida para outra mensagem ser pregada. Porque agora essa pessoa confia em você e no Deus que você prega. E quando você prega essa mensagem hoje, essa reforma de saúde, nós somos um povo para estar adiante no tempo da saúde, irmãos. Hoje estão se descobrindo na ciência algo que a senhora já disse lá em 1800 e alguma coisa. E hoje que estão chegando a essa conclusão, nós precisamos entender isso para a gente viver e poder testemunhar. Mas se eu rejeito o maná, qual a próxima parte, qual a próxima tentação? A presunção. E na presunção, quem que eu rejeito? O profeta do momento. Os israelitas não rejeitaram o profeta do momento, que era Moisés e Arão? Eu pergunto, hoje as pessoas estão aceitando ou rejeitando a profecia na igreja? Se estão rejeitando, começou onde? A rejeição começou onde? No maná. Rejeitou a reforma de saúde, por consequência vai começar a dizer, não, isso aqui foi escrito para o tempo dela, isso aqui não faz parte do nosso tempo, isso aqui é só conselho, não é obrigado a seguir, eu faço se eu quiser. E começa a criar várias fórmulas, até que chega um momento que ela fala assim, não aceito profecia, eu só quero a Bíblia. E aí fala assim, não, eu só quero a Bíblia. Irmãos, isso de um evangélico ouvir isso é até natural. Mas de um adventista dizer que só aceita a Bíblia e rejeita a profecia, isso é loucura. Isso não é fazer parte desse movimento, porque esse movimento precisa, para ele ser um movimento verdadeiro, ele tem que ter o quê? O Espírito de profecia. É o que está em Apocalipse. E como rejeitam o maná, se rebelam contra o profeta do momento e vão fazer o quê? Vão adorar o bezerro. E qual é o bezerro que vai ser levantado nos nossos dias? Como é que ele chama?
Domingo. Vai ser levantado esse dia? Vai ser obrigado? Vai ser colocado uma lei? A mesma coisa, irmãos. E aqueles que não passarem por esse processo na igreja, vão ceder à tentação, vão se rebelar contra o profeta e vão ceder e vão adorar o bezerro de ouro nesses dias. Agora, irmãos, o resumo da nossa mensagem então qual é? Entrem na arca. Amém. Que arca? A de Noé? Não. Que arca Deus está chamando você para entrar? Do Santíssimo. E como é que Paulo fala para a gente entrar no Santíssimo? De forma ousada, sem temor, mas com respeito, com amor. Salmo 91. Abra lá Salmo 91. No verso 9 e 10, eu pergunto para vocês: nós temos pragas a cair nos nossos dias hoje? Sim ou não? Temos pragas. Estas pragas que estão prestes a cair, vão cair sobre quem estiver aonde? Dentro ou fora da arca? Olha o que diz aí em Salmo 91, 9 e 10. Quem achou pode ler bem alto, por favor. O Senhor é teu refúgio, o Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Amém? Amém? Praga alguma vai chegar à sua tenda se você estiver onde? Dentro da arca. Se você estiver protegido com o poder de Deus. Em Salmo 77, 3 diz: o teu caminho, ó Deus, está onde? No santuário. Olha só que coisa linda para vocês entenderem. Se os judeus tivessem entendido esse mapa que Deus deu para eles, que era o santuário, eles teriam compreendido qual seria o plano de Deus, a verdade para aquele tempo, o caminho que eles iam passar. Porque você olha, o santuário tem aqui o altar de sacrifício, a pia, aqui nós temos a mesa com os pães, o altar de incenso, aqui o candelabro e a lei de Deus, a arca. Quando o povo de Israel foi liberto, eles foram libertos em que praga? No Egito. 10ª praga. Na 10ª praga, eles foram libertos. E aí eles saíram dali, naquele dia eles fizeram o quê? A Páscoa. E eles mataram o quê naquele dia? Um cordeiro. E aqui, a Páscoa representa aqui o altar de sacrifício, o cordeiro que era morto, o primogênito. No dia que o primogênito foi morto, o povo de Israel alcançou a libertação. E a praga, a 10ª praga, era a morte do primogênito. Então o primogênito de Deus, quando foi morto, deu ao povo a libertação. Quando eles saíram dali, Deus levou eles para onde? Para o mar, a pia. E o que Deus fez com ele? A pia representa o batismo. Paulo diz assim que todos eles foram batizados numa vez só, quando passaram o quê? Pelo mar. Então Deus estava batizando o seu povo, quando eles passaram pelo mar. E aí, Deus leva para eles o quê? O maná, o alimento. Dá para eles a comida. E depois, Deus tem uma nuvem que media entre eles de manhã, aqui o altar de incenso, e representa a mediação de Moisés. E depois deu uma coluna de fogo que os guiava à noite, representa o candelabro. E dali Deus levou esse povo para onde? Para o Sinai, onde ele apresentou o que para eles? Os 10 mandamentos. Aí, a vida de Jesus. Jesus nasceu entre animais. Aqui, a morte de um animal estava aqui. O animal, o único lugar que tinha animal no santuário. Depois Jesus foi batizado. Depois de batizado, ele foi para onde? Para o deserto. E lá no deserto ele foi tentado em quantas tentações? 3 tentações. Satanás conhece o santuário, a verdade presente para aquele tempo. E ele tentou Jesus exatamente nas 3 coisas daquele tempo. E ele tentou Jesus com o pão. Transforma estas pedras em pão. Aqui, ó, a mesa com os pães. Depois ele tentou Jesus a fazer uma oração presunçosa. E depois apresentou a luz do mundo, tentando enganar a Cristo, como a glória. E Jesus, como venceu essas 3 tentações, então ele pôde proclamar a lei de misericórdia, a lei de Deus. Amém. Aqui, o Novo Testamento, já pulei bastante coisa, viu, irmãos? Já sabe, quem já conhece sabe que está pulando. O Novo Testamento, se você pegar o Novo Testamento, o índice do Novo Testamento, você vai pegar quais são os 4 primeiros livros que aparecem no Novo Testamento? Mateus, Marcos, Lucas e João. E Mateus, Marcos, Lucas e João vai falar do sacrifício de Cristo, da sua morte sacrificial. Depois, qual é o próximo livro? O livro de Atos. O livro de Atos vai falar sobre o batismo do Espírito Santo. E aqui, representando a pia batismal. Depois, de Romanos a Judas, vai falar sobre a palavra de Deus como fonte da nossa regra e fé. Vai falar sobre uma vida de oração, como devemos viver em intercessão.
vai falar sobre o nosso testemunho, que devemos dar um bom testemunho. E aí qual é o próximo livro que vem depois de Judas? Apocalipse. No Apocalipse nós somos levados à sala do trono, onde a lei de Deus é apresentada ao mundo. Isso tudo no santuário. E aí, o nosso caminho para a salvação, como é? Primeiro nós temos que aceitar a Cristo e o quê? O seu sacrifício. Depois nós precisamos ser o quê? Batizados. E depois de batizado, nos alimentar da palavra de Deus. E depois viver uma vida de oração e intercessão. Deixar a nossa luz brilhar e então guardar os mandamentos de Deus. Abra sua Bíblia em Daniel 8,14. Amém, irmãos? Amém. Até aqui tudo bem? Vamos lá. Tudo bem até aí? Amém. Todo mundo achou? Quem achou, amém. Quem não achou, misericórdia. Então vamos lá, Daniel 8,14. Quem achou pode ler, por favor. E ele me disse, até 2300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Até 2300 tardes e manhãs o santuário será o quê? Purificado. Eu pergunto para vocês, quantos santuários nós temos de Moisés até a vinda de Cristo? 6 santuários. Vamos dar uma olhada? Quais são os santuários? Primeiro templo é o templo do céu. E ele quanto tempo vai durar? Para sempre. É o santuário do céu. Foi o que Moisés viu. Qual é o segundo santuário? O segundo santuário é o templo de Moisés. Ele durou quanto tempo? 500 anos. O terceiro templo é o templo de Salomão. Ele durou quanto tempo? 500 anos. O quarto templo é o templo de Zorobabel. Ele durou quanto tempo? 500 anos. Aí vem o quinto templo. Herodes embelezou e reformou esse templo. E ele foi destruído no ano 70 da nossa era. Eu pergunto, 5 templos. Onde está o sexto templo? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios. É que eu vou desafinar. 1 Coríntios 3,16. E alguém já acha 1 Coríntios 6,19. 3,16 o primeiro, depois 6,19. Acharam? Acharam? Leia. Quem achou fica de pé e leia, por favor. Bem alto para todo mundo ouvir. É um só de cada vez. Não sabeis que vocês são o quê? Santuário de Deus. E que o Espírito de Deus habita em vós. 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Parece que Paulo está dizendo, vocês não estão sabendo, não? Essa novidade não chegou para vocês ainda? De que vocês são o templo de Deus, santuário de Deus, e que Deus habita em vós. São o templo do Espírito Santo. Então, onde está o seu santuário? Responde para mim assim, eu sou o santuário de Deus. Irmãos, agora eu pergunto para vocês, quantos santuários nós temos hoje? Não. Isso foi na história. Foram 6. Hoje, quantos nós temos? 2 santuários. O celestial, que é para sempre. E qual é o outro santuário? E eu pergunto, a Bíblia está dizendo em Daniel 8,14, até 2300 tardes e manhãs o santuário será o quê? Purificado. Quando a gente aplica isso no tempo milerita, isso aconteceu quando? 1854. E quando a gente aplica a nós? Acontece agora. Hoje. Eu pergunto, Deus disse que vai purificar o santuário ou não vai? E o que surge o santuário celestial? Não, fala assim, o meu pecado. Que eu confesso. Porque o que você não confessa não suja o santuário. Somente pecados confessados do povo de Deus é que está fazendo o quê? Sujando o santuário celestial. Se o ímpio não confessa, ele já nem aceita o sacrifício de Cristo. Não tem sacrifício para ele. No sentido de que ele não aceitou. Ele não quer. Então não tem que fazer isso. Tanto é que isso é uma obra que vem depois. Agora, quando eu aceito e começo a andar, eu posso cair em pecado? Posso. E quando eu caio, o que faz no céu? Nada. Quando é que esse pecado suja o céu?
Quando eu confesso, porque aí é transferido de mim para quem? Para Deus, para o santuário. Sai da minha pessoa e é passado para o santuário. E eu pergunto, se o santuário celestial precisa ser purificado, por onde Deus vai começar a purificação? Fica de pé, irmão. Fala bem alto para todo mundo ouvir. Pelo santuário da terra que somos nós. Fala assim, sou eu. Sou eu. Amém? O que suja o santuário celestial são os meus pecados que eu cometo e confesso a Deus. Se Deus quer purificar aquele lá, ele precisa fazer uma obra onde? Lá ou aqui? Aqui. Aí o negócio começou a ficar sério. Porque ficou agora, quem é responsável agora para estar sujando o santuário? Vocês estão entendendo a seriedade disso, irmãos? Enquanto eu continuar pecando e confessando, eu estou fazendo o que com o santuário? Sujando. Eu pergunto, vai ter um fim essa obra? Vai. Se vai ter um fim, significa que Deus vai ter terminado a sua obra em você aqui na terra, em mim? Sim ou não? Vai. Então, nós estamos diante de uma verdade presente para o nosso tempo. Porque Deus quer purificar o santuário celestial, Ele está dizendo, filho, sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Ele está dizendo, filho, eu estou convidando você para parar de pecar. E eu vou te dar poder para isso. Porque você não tem esse poder. A Bíblia diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não está em mim essa força vem de quem? De Cristo, de Deus. Eu pergunto, o santuário vai ser purificado e encerrada a obra, Cristo vai encerrar a sua obra no santuário celestial, no dia da sua vinda ou antes da sua vinda? Opa, agora o negócio ficou mais interessante. Se o santuário vai ser encerrado, se Cristo vai encerrar a sua obra, eu queria que você prestasse atenção aqui para você não perdesse isso. Cristo vai encerrar a obra do santuário de purificação antes da vinda ou depois? Se ele encerra essa obra antes, ele fica no santuário ou ele sai dele? E se ele sai do santuário depois desse período, Cristo volta ou não? Ele volta imediatamente quando ele sai do santuário? Não. O que ele permite agora depois que ele sai do santuário? Ele permite que venha o quê? Os 4 anjos sejam o quê? Soltos. E aí começam os 4 ventos, solta os 4 ventos e começa a vir o quê? As pragas. Eu pergunto, tem alguém lá dentro do santuário agora? Não. Tem alguém intercedendo por mim dentro do santuário? Então eu posso continuar oferecendo, pedindo perdão nesse tempo? Não. A senhora White diz, e a Bíblia diz que quando Deus apagar lá, Ele encerra a obra, Ele apaga onde mais? Quando Ele apaga os registros e termina a sua obra, Ele também faz uma obra na mente da pessoa e Ele apaga os pecados. E ela não vai ter nenhuma lembrança de pecado. Isso é uma bênção, não é, irmãos? Que bênção! Quando Ele apaga lá, Ele apaga também daqui. E agora você vai passar por um período sem, a senhora diz, sem intercessor. Então não tem mais confissão de pecado nesse dia. Nós teremos que ter arrependido, confessado e agora viver diante de um Deus santo, sem intercessor. É o que está escrito, não são palavras minhas. Sem intercessor. E agora, neste período, nós vamos representar então o caráter do nosso Deus. Glória a Deus. Irmãos, isso é uma honra que Deus está dando para mim e para você. Amém. Eu não estou falando de impecabilidade, eu não estou falando de perfeccionismo. Isso não é isso. Isso é plenitude da sua santificação que Deus almeja para você. E cada um tem um alvo. Conforme o nível de conhecimento e relacionamento com Deus, Deus vai cobrar mais ou menos? Mais. Então quem tem menos, Deus vai cobrar menos. Quem tem mais, Deus vai cobrar mais. É segundo a luz que você possui. Eu não estou traçando um risco, uma linha, falando todo mundo tem que chegar aqui. Não é assim. A santificação que Deus dá para nós é a santificação da plenitude da verdade revelada e presente para aquele tempo, para aquela pessoa. Amém. Se você conhece, Deus vai cobrar o que você conhece. Se você não conhece, Deus não vai cobrar o que você não conhece. Só tem uma coisa.
Hoje nós temos Bíblias espalhadas em todo o mundo, tem ou não tem? Sim. Estão dentro dos lares. Ninguém vai poder, diante do juízo, dizer assim: ninguém bateu na minha porta e me ensinou sobre Jesus. Porque uma Bíblia ou um livro de profecia lá na estante, sem nunca ter aberto, vai ser testemunha contra você no dia do juízo. Porque era a mensagem ou não era? De Deus? Estava na sua casa? Você fez pouco caso dessa mensagem. Não leu, não estudou. Você não terá desculpa para apresentar no dia do juízo. E você vai ficar calado, porque isso vai ser apresentado para você. E o Espírito Santo também vai estar trabalhando. Então, Deus quer nos restaurar agora, para que nós possamos, Ele possa terminar a sua obra no santuário celestial. Deus está chamando você e eu para parar de pecar. Pelo poder dEle e não pelo meu poder. E eu não estou dizendo aqui que eu não sou pecador. Eu sou o pior dos pecadores. Eu também sou pecador. Eu estou dizendo para vocês que a luz que Deus me tem dado, tenho procurado viver segundo a luz que Ele me tem dado. E eu tenho um monte de coisa ainda para consertar. E todos nós temos. Mas essa é uma obra que quem vai fazer em nós? O Espírito Santo. Amém. Irmãos, olha só, Deus deu o santuário para anunciar as grandezas dele. Olha o que ele leu comigo. Vocês agora, vocês porém são o quê? Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso era o que o santuário fazia naquele tempo. E Deus está dizendo isso para mim e para você agora. Vocês vão ser onde eu vou se manifestar para o mundo. Vocês vão ser o meu santuário ambulante, que vão estar circulando nas trevas e vão levar a minha luz para essas pessoas. E agora, a senhora White, em Vidas e Ensino, página 110, e primeiro escrito, página 41, ela diz o seguinte: em 16 de dezembro de 1848, o Senhor me deu uma visão acerca dos abalos da potestade do céu. Nuvens negras e densas subiam e chocavam-se entre si. A atmosfera se abriu e se recuou. Pudemos ver então e olhar através do espaço aberto em Órion, onde vinha a voz de Deus, e a santa cidade descerá por aquele espaço aberto. Amém. Vocês sabem que os egípcios idolatravam Órion. E Órion, ele era, como se diz, idolatrado por todos os povos. Quem já viu a constelação de Órion? Já viram? É bonita, né? Lá no sítio dá para ver, é uma maravilha. E os egípcios construíram as pirâmides alinhadas com as 3 estrelas que ficam em Órion. Aquelas 3, que chama de 3 Marias ali, né? Aquelas 3 estrelinhas. E eles pregavam, no tempo dos egípcios, já pregavam a trindade babilônica, a trindade satânica, que é um Deus maior, que tem um Filho e um Espírito Santo. E hoje está dentro dos lares, cheio daqueles negócios de bola maior, uma bola menor, outra bolinha menorzinha, cheio de coisinhas penduradas dentro de casa, que a Nova Era também prega. Nós não cremos que são 3 deuses, nós cremos que há um só Deus. E Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu creio nisso. Essa é a verdade da nossa igreja, do nosso povo. Agora, quando você olha para Órion, nós vemos uma estrela que é uma estrela diferente. Como é que chama essa estrela? Betelgeuse. Quem deu nome para essa estrela? E o que significa ela? Jacó. É bem provável que seja Jacó, quando ele sonhou uma escada que ligava ao céu à terra, a terra ao céu, né? E essa escada tinha lá no céu, tinha um portão de entrada. E essa estrela é chamada de Betelgeuse. É um nome semita na constelação de Órion. E ela tem uma cor diferente de todas as outras estrelas de Órion. E sabe o que significa Betelgeuse? Porta da casa de Deus. Ou portão do céu. Isso significa Betelgeuse. E agora olha só, quando você olha para Órion, que é tão adorada por todas as outros povos, e que também foi citada pela senhora White, e ela diz que dali virá a cidade santa, ali nós vamos ouvir a voz de Deus. Eu queria olhar para vocês e você olhar para o céu e visse o que nós estamos vendo agora. Oh, glória. Amém? Amém. Esse é o seu e o meu Deus. Irmãos, o lugar santíssimo com a manifestação de Deus. Os 3 móveis, a pia e o altar de sacrifício. Revelados ali na constelação de Órion. Que coisa mais linda!
Agora, eu queria que você desse uma olhadinha, que eu vou ampliar aqui. Isso aqui, essa é a constelação de Órion. Eu vou ampliar isso aqui, ó, que é a nebulosa de Órion, que é essa nuvenzinha aqui. E essa nuvenzinha aqui, ampliada pelo telescópio, que eu não sei o nome agora, que é outro nome. Era o Hubble, agora é outro, né? Tem um mais potente. É essa aqui, ó. Aquilo ali, que vocês estão vendo aqui, colorido aqui, rosinha com azul e branco, é isso aqui. Essa é a constelação, como se diz, essa é a nebulosa de Órion. Eu queria agora que vocês olhassem essa constelação, porque é isso que nós estamos vendo hoje. Em breve, eu quero que você olhe com os olhos da fé agora. Em breve, sabe o que nós vamos ver por ali? É isso que nós vamos ver. O nosso Senhor Jesus voltando em glória e majestade para vir nos buscar, eu e você. Vai perder isso, irmão? Essa imagem eu peguei no Grande Conflito. Antigo. Bem antigo essa imagem. Aqui tem uma coisa bem interessante, duas coisas. Primeiro, aqui tudo destruído, estão vendo? O anticristo já está pregando por aí a mensagem, como se diz, da vinda dele. Que ele vai tentar falsificar a vinda de Cristo. E vocês vão ver que quando algumas imagens da volta de Cristo está cheio de prédios de pé, casas de pé. Satanás, quando vir, não vai destruir, mas quando Jesus vier, o verdadeiro, tudo vai estar sendo consumido e destruído. Mas o anticristo não vai destruir. E aqui tem essa imagem desse homem aqui. Isso é possível nesse dia? Sim ou não? Sim. Não. Neste dia ali, não. Nesse dia ele pode estar convidando alguém para ser salvo? É um convite que ele está fazendo. Tipo assim, aceite a salvação. Nesse dia, isso tem valor? Não. Só que esse dia ainda não chegou. Por isso esse aqui está dentro do contexto. Hoje o convite é para mim e para você. Deus está chamando você. Olha, Ele em breve virá. Prepare-te. Ele virá com as nuvens e virá para mim de buscar e te buscar você. Tem um juízo acontecendo. Irmãos, se você entender a verdade presente para o nosso tempo, é onde Jesus está no santuário agora. Se você entender o que Jesus está fazendo no santuário e onde Ele está, em que parte do santuário, você precisa entender como tem que estar o povo lá fora. No dia do juízo, não tinha ninguém ia confessar pecado com ovelha. No dia do juízo, o povo já tinha confessado os seus pecados, tinha se arrependido. E se alguém tivesse pecado lá fora, o que acontecia? Morria. Era tirado do meio do povo. Deus está chamando eu e você, que nós estamos no dia do juízo. E no dia do juízo, Deus está falando assim, eu quero purificar o meu povo. Amém. Eu quero terminar essa obra. Eu quero buscar eles. Eu quero encerrar esse processo. Acabou. Eu quero provar para o universo de que as acusações de Satanás não têm fundamento. Você já foi ser testemunha de alguém? Eu já fui ser testemunha. E quem me convida é porque confia em mim, não é? Você não vai chamar alguém para ser sua testemunha, alguém que você não confia em você. Você já parou para pensar que Deus chamou você para ser testemunha dele? Ele está dizendo, eu estou chamando você para ser minha testemunha, porque alguém me acusou de que eu era injusto e que a minha lei é injusta. Você quer ser minha testemunha? Você parou para pensar a honra que Deus está dando para mim e para você? Nós vamos ser testemunhas diante do universo de que Deus tinha razão. Amém. E de que as acusações do inimigo não são verdadeiras, são falsas. E de que a lei de Deus é perfeita, justa e verdadeira, assim como Ele também o é. Amém. Eu pergunto para você, você aceita ser esse testemunha? Amém. Você sabe o que acontece com uma testemunha que é falsa? Se o juiz descobre na hora? Ela é processada e presa. Você sabe o que vai acontecer com as testemunhas falsas do tempo do fim? Vão ser processadas e presas. Irmãos, essa é a última imagem. Quem vocês acham que é esse sujeito aí? Hã? Moisés. Moisés agora em cima do monte pela última vez. E a Sonate diz em Patriarcas e Profetas que Moisés subiu lá no monte e Deus mostrou para ele como teria sido se o povo tivesse andado nos seus caminhos, aceitado a verdade e não desviado dos seus caminhos. E seria uma bênção para as nações. Mas depois dele ver isso, Deus mostrou para Moisés como realmente o quê? Foi.
E Deus mostrou o povo se desviando, rejeitando os profetas, perseguindo os profetas, matando os profetas, e finalmente o Filho de Deus vindo à terra, sendo morto e sacrificado. Só que Moisés viu algo a mais ainda, que eu vou falar para vocês já já. Deus mostrou algo a mais. Muita gente prega que Moisés morreu ali triste, cabisbaixo, porque não entrou na terra, na Canaã da terra. Vocês vão ver que não foi assim que Moisés morreu. Agora esquece Moisés e vamos avançar no tempo. Vamos chegar lá no tempo de Cristo. Ele nasce, ele está no céu, desce à terra, se transforma, se encarna e se torna um de nós. Vive aqui quanto tempo? 33 anos. E depois de 33 anos, quando está encerrando o seu ministério, assim também estou encerrando, ele agora vai voltar para o céu. Depois de 36 anos ele é morto, ele vai voltar para o céu. E quando ele está prestes a voltar para o céu, sabe como eu imagino o céu? Eu imagino os anjos falando assim, gente, faz 33 anos que o mestre não está aqui. Vamos fazer um hino para ele? Temos que fazer um hino para ele chegar aqui e a gente cantar. E eles fizeram esse hino, e esse hino está registrado na Bíblia. Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 24. E eles fizeram esse hino em forma de geogral. Salmos. Salmos capítulo 24. A gente vai ler, eu vou ler um verso e você responde. E eu imagino a seguinte cena. Os anjos de um lado da porta e os outros anjos do outro lado da porta. E um anjo falava uma coisa e o outro anjo respondia do lado de lá. E eu vou fazer uma voz de um anjo e você vai fazer de outro, tá bom? Então vamos lá, eu vou ler primeiro. Verso 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas. Entrará o Rei da Glória. E o outro lado respondia como? Quem é Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso da guerra. E aí, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas. Entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Irmãos, os anjos cantavam isso e Jesus vinha subindo com a comitiva. Eu posso imaginar, isso não é pecado eu falar isso. Eu imagino o céu e os anjos lá. Gente, sabe quando você faz festa de aniversário e a pessoa é surpresa e a pessoa está chegando e fica um na janela, tá vindo. E aí todo mundo se prepara. Eu imagino que quando Jesus saiu daqui da terra, os anjos olharam pela porta e diziam, ele está chegando, está subindo. E está vindo com alguns com ele, não está vindo sozinho. E agora quando ele sobe com as primícias da ressurreição, quando ele sobe, ele chega próximo à entrada. Os anjos agora cantam este hino. Quem é o Rei da Glória? Para exaltar a Cristo. Agora vamos voltar na história. Onde nós paramos com Moisés? Onde ele estava? Em cima do monte. Sabe o que acontece agora? Enquanto Jesus vem com a sua comitiva, subindo e se aproxima das portais, a senhora White diz em Patriarcas e Profetas que enquanto os anjos cantavam este hino que nós acabamos de falar aqui, ela disse que Moisés foi quem pegou no trinco da porta e abriu os portais do céu para Jesus entrar. Eu estou aqui todo arrepiadinho só de falar isso. Moisés abriu as portas do céu e Jesus entrou. Eu fico imaginando Jesus passando pela porta e Moisés ali segurando o trinco. E Jesus passa e fala para Moisés. Gostou? Gostou da surpresa? E eu imagino Moisés tão feliz. Senhor, eu queria a Canaã da terra. O Senhor me deu a oportunidade de estar aqui no céu. Amém. E a honra de abrir as portas para o Senhor entrar. Sabe, irmão? Quando Jesus vier nos buscar, tem uma mesa posta, desde o ano 31 da nossa era, com um suco de uva. Você sabe que suco de uva, quanto mais velho, melhor, né? Tem um suco de uva lá parado, Carlos. Desde o ano 31. Envelhecido. A festa estava pronta. E Jesus falou assim, não tem festa. Porque o Carlos não está aqui ainda. Porque o Jairo. Porque o Gabriel. Porque o Messias. Porque cada um de nós. Eles não estão aqui ainda. Parou a festa. E tudo estava pronto. E agora? Sabe quem é
que vai ser o garçom dessa festa? Que você está convidado a participar? Você sabe quem vai servir o seu suco de uva, irmã? Ele vai colocar o suco para você. Você sabe quem vai apresentar a sua casa na cidade? É Ele. Você sabe quem vai te mostrar ali a cidade como é? É Ele. Você sabe quem vai servir você? É Ele. Você sabe quem vai colocar a coroa na sua cabeça? É Ele. O maior no reino dos céus é aquele que mais serve, e não aquele que é servido. O Senhor Jesus está esperando você e eu. E agora, as portas do céu estão abertas para que eu e você possamos entrar. E esta verdade é para nós, é para o nosso tempo. Deus está chamando você hoje para fazer parte desse povo que vai entrar no céu, que vai receber as honras do céu, a glória de Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. O céu não é por causa de vida, de saúde. O céu é porque eu amo a Cristo. Estou disposto a morrer por Ele. Amém. Que Deus abençoe você. Amém. Que Deus abençoe a cada um aqui. Eu queria convidar você para a gente se ajoelhar e fazer uma oração. Santo, santo, santo Deus. Obrigado pelos seus anjos que estiveram aqui conosco. Obrigado porque o seu Santo Espírito falou ao nosso coração. Obrigado porque a tua palavra foi aberta, Senhor. Obrigado porque estamos vivendo no tempo da verdade presente, anunciada a tantas outras pessoas no passado. E essa verdade nos mostra que Jesus está voltando. E que nós temos uma missão a cumprir. Preparar um povo para ver Jesus voltar em glória e majestade, sem passar pela morte. Abençoe a cada um aqui, Senhor. Que a tua graça e a tua misericórdia cubra cada um. Que possamos estar um dia entrando pelos portais onde Moisés e Elias já passaram. Na cidade onde a senhora White entrou e viu. Que nós possamos estar lá também um dia. Esse dia está mais próximo do que nós imaginamos. Ajuda-nos, Senhor, a entregarmos nossa vida, a amar o nosso próximo. Ajuda-nos, Senhor, a ser um auxílio para o crescimento da tua igreja e da tua obra. Abençoe os líderes da tua igreja. Abençoe, Senhor, aqueles que nos perseguem. Abençoe aqueles que nos maldizem. Que possamos revelar o amor de Cristo. Que não haja em nós nenhum engano na nossa língua, mas que nosso coração seja limpo e puro para testemunhar de um Deus que nos ama e que nos quer salvar. Ó Senhor, te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.